seja bem-vindo ao canal Tá Explicando Ciências. Eu sou a professora Thaís e hoje eu vou te explicar tudinho as funções das organelas. Bora lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te explicar tudinho as funções das organelas. Se você tem alguma dúvida ou teve algum dia na sua vida, a partir desse vídeo você nunca mais terá, porque eu vou explicar tudinho que você precisa entender para compreender como que funciona a célula. Mas antes de você dar o play nessa aula, eu preciso que você tenha assistido a aula anterior, que eu falo um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos. E lá eu dou um comecinho aí inicial, uma introdução sobre o que é a célula. Então eu preciso que você vai lá, é rapidinho, não dói, depois você volta aqui, tá bom? Então, para você que já assistiu aquela aula, vamos começar então a falar um pouco o que significa organela. O nome, o termo organelas, vem do grego organon, que significa pequeno órgão. Então, aqui eu trouxe a minha célula, gente, olha que linda essa minha célula, para mostrar para vocês o seguinte, que as organelas são as estruturas que estão no citoplasma. Professora, eu esqueci o que é citoplasma. Como assim? Então, vamos relembrar as três estruturas básicas da célula? Então, aqui eu tenho a estrutura que nós chamamos de membrana plasmática, que é uma estrutura cuja função vai controlar quem entra e quem sai da célula. Então, ela controla essa função, das substâncias que vão ter essa mobilidade. Então, é o seguinte, gente, além da membrana plasmática, nós vamos ter essa estrutura aqui também, que é chamado de núcleo. O núcleo, ele é uma estrutura formada por carioteca, que vai armazenar o quê? O material genético, tá? E aí, por fim, nós temos a outra estrutura básica, que é o citoplasma, que é essa estrutura onde vai estar, adivinha quem? As organelas, que é quem nós vamos falar aqui, tá? Então, hoje eu vou falar de uma organela, tintim por tintim, beleza? Gente, vocês nunca mais vão ter dúvidas em relação a isso. Vamos lá, então. E antes de eu apresentar os slides que eu preparei exclusivamente para vocês, é o seguinte, eu quero que nós façamos um exercício aí de imaginação. Vamos pensar que a célula funciona como se fosse uma fábrica. Toda fábrica, gente, tem um portão e um porteiro, que controla o quê? Quem entra e quem sai da célula, certo? Afinal, se a fábrica for aberta, todo mundo entra, pega as coisas, então tem que ter um controle aí. Então, esse controle dentro da célula seria a membrana plasmática, que vai fazer o quê? Vai controlar quem entra e quem sai da célula. Então, vou trazer de novo aqui a minha célula. Então, a membrana plasmática seria o nosso porteiro, controlando quem entra e quem sai, certo? E aí, toda fábrica tem também um chefe, que o chefe guarda todos os segredos, todos os códigos que existe ali na fábrica para fazer a receita, daquele produto que a fábrica vende. Quem que é o chefe aqui? O chefe aqui é o DNA, tá? E para todo chefe que se preze, ele sempre tem uma sala ali, exclusiva dele, que ele guarda todo o seu código. Essa sala, adivinha quem é? Sim, é o núcleo. Então, gente, olha aí, estamos recapitulando as estruturas básicas que a gente já conhece. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter, então, ele vai armazenar todo o código, tá? Ali da nossa fábrica. E em volta dessa fábrica, nós temos as organelas, tá certo? E essas organelas são quem, gente? Os funcionários que vão trabalhar a respeito ali, tudo relacionado ao que o chefe ditar, tá? Então, o chefe ali tem o código, ele vai enviar esse código ali para as organelas e as organelas vão ter cada uma respectiva função para desempenhar ali o desenvolvimento do produto, beleza? Então, a partir disso, nós vamos começar ali a ver as estruturas de cada um. E nós vamos começar por quem, gente? Pelo chefão aqui. O chefão aqui, mandou, falou. Então, nós vamos estudar agora a estrutura do DNA. Apresentando o nosso chefe para vocês, ele se chama material genético. Ele nada mais é do que uma molécula que vai carregar todas as informações sobre as características de um ser vivo, que são passadas de geração em geração. Tenho certeza que você já ouviu aquela frase: nossa, você é muito parecido com o seu pai, você tem um gene do seu pai, ou você tem um gene da sua avó. Afinal, o que é isso de gene? O que é isso de característica? Como que funciona isso?
Pois é, eu vou te explicar isso agora. Mas DNA é uma sigla em inglês para, olha o nome disso, gente. Quero ver, desafio, vocês falarem 3 vezes, tá? Ácido desoxirribonucleico. 3 vezes sem errar, consegue? Pois é, a sigla DNA, que está escrito em inglês, traduzindo aqui para o português, dá esse nome grandão, esse mega palavrão, que é ácido desoxirribonucleico. Mas para vocês, DNA tá ótimo. Então, o DNA, ele tem este formato aqui, ó, que vocês estão vendo, que é uma dupla hélice, tá? Percebam aqui que este DNA, ele está dentro da célula, e olha que curioso, num formato de X. Ué, como que é, professora? Ele tá nesse formato, depois fica no formato de X? É o seguinte, gente, essa molécula de DNA que vocês estão vendo aí, ela é muito, muito, muito grande. E ela, a gente tá dentro do núcleo. Então, vocês imaginem só, para você caber, né, em um lugar que tem um pouquinho de espaço, você precisa dar uma ajustadinha. E o DNA vai se novelando, né, vai ficando ali, ocupando menos espaço, e aí formando ali a estrutura e o formato de X. Olha que fácil. Então, o cromossomo e o DNA são a mesma pessoa, a mesma coisa, só que em momentos diferentes, tá bom? Então, é a mesma coisa. Bora então estudar esse esquema? Gente, parece muito nome, mas não se assusta que é muito fácil, vocês vão ver. A intenção aqui é eu te explicar o funcionamento, a estrutura das coisas, para você ver como tudo se encaixa e como que a nossa estrutura, né, as nossas células, a biologia, ela é linda e ela é magicamente assim, tudo funcionando perfeitamente. Então vamos lá. Aqui nós temos a célula e nós já sabemos que a célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo tem quem? O nosso chefe, que é o material genético. Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar, que o DNA é uma molécula extensa, enorme. E, portanto, para ela caber dentro ali do núcleo, ela precisa ali dar uma ajustadinha. E ela se ajusta e acaba formando o cromossomo, que é uma estrutura em formato de X. A nível de curiosidade, vocês não precisam gravar isso, tá? Só curiosidade mesmo. Existem 46 cromossomos dentro da célula humana. Gente, 46 cromossomos dentro de todas as células. Não é de uma específica, não. É de todas. Então, olha que loucura isso, né? E aí é o seguinte, para que essa estrutura, o DNA, ele fique no formato de cromossomo, ele precisa da proteína chamada histona para ajudar ele a se novelar e ficar essa estrutura de cromossomo, tá? Preciso decorar isso? Não, é só para você entender mesmo, beleza? O que eu quero mesmo que você preste muita atenção é essa estrutura aqui. Então, vamos lá. Nós temos o material genético que armazena o código. O código, gente, ele funciona da seguinte forma. É muito fácil esse código, você vai entender ele facilmente. Ele é formado por 4 palavrinhas aí que a gente utiliza as iniciais dela, que são a guanina, a citosina, a adenina e a timina, tá? Então, são essas aqui que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo. E aí, o que acontece, gente? Elas vão se combinar. Lembra código de cofre, né? Código ali de diário, vários códigos podem ser formados por letras e por números. Aqui são formados por essas insígnias, né? Que eu vou falar para vocês. Que A, que é de adenina, sempre combina com T, que é timina, tá? E o C de citosina sempre combina com G de guanina. Nossa, prof, ficou difícil. Não. Esquece todos esses nomes e lembra das iniciais. A, T, C, G. Sempre vai acontecer essas combinações. A com T, C com G. Quer ver um jeito de gravar para você nunca mais esquecer? Meu nome é... Eu espero que você tenha acertado aí. Thaís. Muito que bem. Thaís, tá certo. E aí, muitas vezes eu sou um pouquinho ali brava na sala, né? Porque às vezes ninguém me ouve e eu fico brava porque ninguém tá me ouvindo. E aí, às vezes eu fico casca grossa, né? Fico brava porque ninguém tá me ouvindo. E aí, gente, pronto. Mesmo que sua professora de ciências não chama Thaís, você vai lembrar de mim aí por poucos instantes. Por quê? Para você lembrar da combinação ATCG, você vai lembrar a Thaís é casca grossa. Então, ATCG. Pronto. Você nunca mais vai esquecer.
Tá lembrando já, né? ATCG, essa combinação. Vamos ver se você tá bom mesmo. Se um pedacinho aqui, esse azulzinho significa o quê? C, citosina. Ele sempre pareia com G. Lembra? ATCG ou GC, tanto faz, né? Ó, aqui que é roxinho. Roxinho é T. O T sempre combina com A, que é o amarelinho, que é a adenina. Então, aqui você consegue perceber essa combinação. O A sempre com T e o T sempre com G. Lembra sempre, gente, dessas iniciais aqui. E é assim que o nosso DNA, nosso material genético, funciona, por meio dessas combinações. E, gente, são milhares de combinações. E o que acontece? Um trecho do DNA, um trechinho do DNA, ele é denominado de gene. O que o gene faz? Tem uma estrutura, gente, que é muito, mas muito importante no nosso organismo, que é chamado proteína. A proteína, ela é essencial para a nossa vida. E sem ela, a gente não consegue fazer nada. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, voltando ao exemplo da nossa fábrica. Nós temos ali o DNA, que é o nosso chefe. Ele armazena todo o quê? Todo o código da fábrica para fazer o produto lá. A mesma coisa com o nosso DNA aqui da nossa vida. O DNA tem todos os nossos códigos de tudo para o nosso corpo. E a cada pedacinho é como se fosse uma receitinha. Então, essa receitinha, né, é chamada de, isso mesmo, gene. E essa receitinha, ela dá o que de produto, professora? Ela dá uma receitinha para se fazer o quê? Proteína. Muito bem, proteína. Ela faz toda essa receita, todo esse código para fazer uma proteína, tá? É isso que você precisa saber por enquanto, beleza? Então, o DNA tá lá no núcleo, formado por essas estruturas ATCG, e é isso que dá nosso código, tá? E aí, eu quero apresentar para vocês uma outra estrutura, que se chama RNA. Se eu pedir para vocês distinguirem qual que é a estrutura aqui, eu já sei que vocês vão falar na hora. DNA. É formado por duas hélices, né? Que vão elas se entrelaçando assim, né? E fazendo as combinações que a gente acabou de ver. Agora, existe uma outra molécula que se chama RNA. Que, gente, até o próprio nome é muito parecido. Que muda ali um D e o R. E ela é muito parecida mesmo, tá? Mas vai ter uma grande diferença aí. O DNA, ela tem a combinação ATCG. Aqui o RNA, a única função dele é copiar o código do DNA. Professora, vai copiar o código do DNA? Como assim? É, gente. E esse código, ele é muito importante. Por quê? É ele que vai dar a função de produzir proteína. Então, como se fosse, voltando ao nosso exemplo de fábrica, é como se o RNA fosse o braço direito do DNA. Que ele vai falar assim, qual é DNA? E aí, chefe, beleza? Fala, beleza. O que você manda aí pra mim hoje? Olha, hoje eu tenho que produzir a proteína X. Preciso passar o código para você passar lá para os funcionários, lá no citoplasma. Pode ser? Pode ser. E aí o DNA, ele faz o seguinte, você é uma pessoa de confiança, então eu vou te falar o meu código. E aí o que acontece? Gente, olha que incrível. O DNA, ele é formado assim, né? Por toda a dupla hélice. Ele abre uma fita dessa, e o RNA vai fazer a leitura dessa fita. Quer ver? Olha um exemplo. Uma fita do DNA aqui. Aqui tá A. Ao invés de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, essa fita é do DNA e essa é do RNA. Ao invés de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, o que vai acontecer, gente? O DNA vai mostrar, né? Vai falar para eles, ó, aqui o meu código para fazer essa proteína começa com A. O RNA, ele não vai ler A, ele vai fazer a combinação do código aqui. A combinação, qual que é a combinação do A? T. Mas, gente, aqui não é não. Sabe por quê? É como se fosse o sistema operacional do RNA, ele não lesse a timina, que é o Tzinho. E ele vai ler a uracila. Então, vamos pensar comigo. Vou dar um exemplo ali, ó. A Thaís é casca grossa.
A Thaís estava tão casca grossa, que resolveu o quê? Tirar umas férias. Ah, a professora Thaís vai tirar umas férias. Aí veio a professora Uracila. Entendeu? Sacou a ideia que eu quis trazer para você? Porque a professora Uracila, ela entra no lugar da professora Timina, que é a Thaís. Sacou? Então, ó, vamos, né, fazer aqui um resumão. O DNA, ele vai abrir a fita para o RNA ler. O RNA, ele não faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai fazer o complementar. Então, se nessa fita de DNA tá A, aqui ele vai ler o quê? Porque ele não lê T. Aqui, se tiver C, ele vai ler o quê aqui? G. E se aqui tiver T, ele vai ler o que aqui? A. E assim sucessivamente. Percebam, então, que o RNA, anota aí no seu caderno. O RNA, ele vai fazer a colagem, a cópia do código do chefe DNA e vai passar lá para o funcionário. Pronto. Simples assim. Com esse vídeo fica muito fácil você entender tudo aquilo que eu expliquei até agora. Tá vendo aí nosso cromossomo? Ó, ele tá desenovelado, a estrutura ali do DNA que a gente já conhece, com os códigos A, T, C, G. E olha aí, vindo o RNA copiar toda a informação do nosso chefe DNA. Percebam que quando ele vai grudando no A, ele não lê T, ele lê U, que é o uracila. Então, ó, olha o RNA ali, copiando tudo do DNA e saindo ali no núcleo. Então, esse aqui é o RNA mensageiro. Ele vai fazer o quê? Levar uma mensagem ali para o nosso ribossomo, que vai ser o responsável por produzir a proteína. Ó, e aí ele tá indo, tá saindo do núcleo. Olha que linda a célula, gente. Olha o funcionamento disso. Então, ó, tá mandando, enviando a mensagem. E aí vai chegar no ribossomo. Olha o ribossomo aí que a gente acabou de ver. Então, o RNA vai passar essa fita dentro do ribossomo. E olha que interessante que eu falei para vocês. Essa estrutura do ribossomo, ela vai ler uma trinca. Então, a cada 3 ali códigos que a gente viu, A, U, C, vai dar a origem a um aminoácido. Esquece toda essa estrutura, é só para você entender mesmo como que funciona. Lá mais pra frente você vai entender todo esse processo bonitinho. O que eu quero mostrar pra vocês é, a cada vez, olha aqui embaixo, que ele tá lendo. Você percebe que ele tá lendo 3 códigos e tá formando as bolinhas. Olha que legal, essas bolinhas subindo. Essas bolinhas são os aminoácidos. Várias bolinhas dessa, olha o que vai formar. Adivinha o que? Vai se formar uma proteína. Olha que fácil, gente. Pronto, você aprendeu aí a tradução, a síntese proteica. Facinho, né? Voltando aqui aos nossos slides, agora ficou fácil entender a função do ribossomo. Ele é responsável por produzir as proteínas, assim como eu te expliquei no vídeo anterior. E esse ribossomo, ele pode estar disposto aí nas nossas células de 2 formas. Ou ele pode estar ali, de boa, ali no citoplasma, dando um rolê, ou ele pode estar juntamente com esse segundo funcionário, que ele chama-se retículo endoplasmático rugoso. Por que recebe esse nome rugoso? Afinal, porque ele tem ribossomos. Então, essas bolinhas ali são os ribossomos. A função desse retículo endoplasmático rugoso, adivinhem só, produzir proteínas, né? Que vão ali para fora da célula. As proteínas vão sair da célula, tá? E vai apresentar os ribossomos, que tem a função aí de produzir proteína. E ele, gente, fica bem coladinho do núcleo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso tá bem do ladinho. E ele tem uma abreviação para ficar mais fácil, não fala todo esse palavrão, que é a RER, retículo endoplasmático rugoso. Logo do lado do retículo endoplasmático rugoso, nós temos o retículo endoplasmático liso. Ufa, até cansei, é um trava-língua, hein? Falar tudo isso de uma vez só. E aí, ele vai produzir, diferente do rugoso, ele vai produzir uma outra coisa, que é os lipídios. Os lipídios é um tipo de gordura.
professora, eu produzo gordura, eu tô fugindo de gordura e eu produzo? Sim, esses lipídios são essenciais para a manutenção da sua vida, tá? Que mais pra frente você vai entender com mais detalhes. Mas aqui hoje eu preciso que você saiba só que ele tem a função de produzir lipídio, tá? E ele também tem a função de desintoxicar drogas e venenos, tá? Que são inseridos ali no organismo. Então, ó, aprendemos função do ribossomo, função do retículo plasmático liso, do rugoso, e agora nós vamos para o próximo funcionário, que é o complexo de Golgi. E voltando a minha célula aqui, ó, o complexo de Golgi é este aqui, ó, tá? Ele é bem bonitão assim, e os meus alunos, eles falam que lembra o símbolo do Wi-Fi. O que vocês acham? Lembra um pouquinho, né? Então, ele é o complexo de Golgi. O que acontece? Quando as proteínas saem lá do retículo plasmático rugoso, essas proteínas elas não saem finalizadas, elas precisam de alguns ajustes. Então, elas entram no complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai, né, dando as modificadas, elas lapidadas na proteína, para ela sair uma proteína assim, ó, lindona. Então, o complexo de Golgi tem essa função, finalizar a produção das proteínas. E aí, com isso, ela vai liberar essas proteínas por meio de vesículas, que são, ó, esses saquinhos aqui, que saem do complexo de Golgi, tá? Então, essas substâncias, elas são empacotadinhas e secretadas para fora da célula, tá bom? Bem tranquilo mesmo, é como se fosse ali um refinamento ali da proteína, vai embalar tudo bonitinho para enviar para fora. Basicamente, ali seria o nosso correio, tá? E aí, conhecendo o nosso próximo funcionário, que é chamado de lisossomo. Ele tem a função de realizar a digestão intracelular das substâncias. Ou seja, uma organela que está danificada, tá? Uma estrutura ali que entrou no lisossomo, ele funciona como uma vesícula que vai digerir as coisas. O que seria o digerir? Que vai quebrar, vai eliminar, tá? E ele é muito importante para dentro das nossas células. Então, lembra aí, lisossomo é uma vesícula que vai ser capaz de digerir. São estruturas que chegam da célula e organelas da própria célula mesmo, tá? Então, tanto quem chega quanto quem tá ali, o lisossomo vai quebrar todas essas estruturas. E aí nós vamos para o nosso funcionário muito, mas muito importante, chamado centríolo. O centríolo tem um papel muito importante, que é a divisão celular. As células, gente, elas se dividem, certo? Nós estamos em constante divisão celular. E tem aí um amiguinho muito importante para isso, que é o centríolo. Ele que vai ajudar a célula a se dividir. E vai lembrar que o centríolo não tem nas células vegetais, tá? É importante ressaltar isso, que tem algumas diferenças, beleza? Ó, trouxe aqui para vocês essa imagenzinha para você ver como que a célula se divide. Tem todo um processo ali, muito mais complexo que isso, mas a divisão celular, ela se trata da capacidade de uma célula se dividir, dando origem a duas outras células, tá? E assim sucessivamente. E por fim, eu vou falar aqui desta organela, mas muito, muito importante. Vou confessar que ela é uma das minhas favoritas, eu adoro ela, eu acho a estrutura dela muito fofinha, que é a mitocôndria. Comentei com vocês já naquele vídeo 1, falando a respeito do metabolismo, né? A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular. Vamos pensar o seguinte, nossas células, elas fazem metabolismo e reação química. Você precisa produzir energia para teu corpo funcionar. Para isso, você vai precisar de nutriente mais oxigênio. Quando essas duas substâncias entram dentro da sua célula, elas vão parar, sabe onde? Sim, isso mesmo, na mitocôndria. A mitocôndria vai fazer toda uma reação química e o produto vai ser a energia. Então, a mitocôndria é uma fábrica de energia, gente. E é graças a ela, agradeça a ela, que você está aqui podendo estudar sobre as células, as organelas, as suas funções, tá? Então, a mitocôndria é responsável por produzir energia. E todo esse processo é chamado de respiração celular. Beleza? E aí, só mais alguns detalhes, a gente já tá acabando essa aula, gente, que eu sei que ficou um pouquinho longa, mas eu preciso realmente passar por todos esses detalhes para você entender tudinho. Nós vamos falar a respeito da célula vegetal. Nós estamos estudando até agora a célula animal, com todas as organelas, suas características e funções, certo? E agora eu vou passar aqui alguns detalhezinhos que a célula vegetal tem de a mais,
tá? Um plus aí da célula animal. Quais são esses plus? O que eles têm de diferente a mais? Tem o que nós chamamos de cloroplasto, vacúolo e parede celular. Então, anota aí no seu caderno que as características que distinguem a célula vegetal da animal são essas três aqui que eu vou comentar uma por uma agora. Começando aí com o vacúolo. A função do vacúolo é o armazenamento de água, sais, pigmentos e açúcares. Vocês podem ver que o vacúolo, ele abrange aí grande parte da célula. E adivinhem, eu também tenho uma célula vegetal. Olha que coisa mais linda, gente. Não preciso nem dizer que a estrutura aqui, né, grande, azulzinha, clara, é o vacúolo. Ele é uma bolsa que vai armazenar água, açúcar, tá, e sais. Então, ela é muito importante para a estrutura da célula vegetal, ó, como vocês estão vendo aqui. E aí, nós vamos ter agora o cloroplasto. Estou mostrando aqui para vocês, ó. E aí, eu tenho um cloroplasto, adivinhem, gente, um mega cloroplasto. Ele é desse formato aqui, ó, tem toda uma estrutura super bonitão. Lá no ensino médio, você vai entender exatamente a função, né, de todas essas estruturas que tem aqui dentro. Mas hoje, o que eu preciso que você saiba é, o cloroplasto, ele é responsável pela fotossíntese, que nada mais é do que um processo que converte energia solar, gás carbônico, água em glicose. Que é isso? Que é o alimento dela, né? Os vegetais, meio-dia a gente precisa falar assim, ô vegetal, vem te dar o seu almoço aqui, toma aqui um estrogonofe, se alimente. Não, né, gente? Ela própria faz o seu alimento. Portanto, ela é um organismo denominado de autótrofo. Ela mesma produz seu próprio alimento. E como sobra disso, ela libera oxigênio na atmosfera e com isso a gente também sai beneficiado, né? Mas a função aqui do cloroplasto, essa estrutura aqui, é o quê? Responsável pela fotossíntese. A fotossíntese é o nome do processo em que o vegetal produz seu próprio alimento. Tranquilo, né? E aí, por fim, vamos para a última estrutura, que é a parede celular. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou apontando para vocês? Essa aqui é a parede celular, cuja função aqui é fornecer e dar resistência para a célula vegetal, tá? Ela é formada de celulose e ela dá uma proteção a mais e sustentação para a célula vegetal, tá certo? Então, essas são as três estruturas básicas que formam a célula vegetal. Belezinha? Gente, é isso. Tranquilo? Fácil? Eu tenho certeza que vocês estão agora capacitados a fazer uma prova de célula e, ó, gabaritar tudo. E eu espero que você tenha compreendido a função das células, das organelas e que, além de bem na prova, você também saia daqui com muito conhecimento e muito mais amor aí às ciências. Muito obrigada aqui por a sua presença e não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, comentar qual organela que você mais gosta, qual conteúdo você tinha dificuldade de entender, mas com esse vídeo te ajudou. E eu agradeço muito a sua participação. Ah, e olha que legal, a minha blusa hoje, ela é temática dessa aula, quer ver? Dá uma olhada aqui, gente, ó. Uma selfie. Se você entendeu a aula, você já entendeu a brincadeira aqui da camiseta, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo. Um beijo e até a próxima aula.